Este é mais um programa Fé Perfeita que a graça de Deus nos concede o privilégio de apresentá-lo e queremos agradecer desde já a sua audiência, você que está em casa, no comércio, você também que nos assiste através da TV Fé Perfeita 24 horas por dia, através do site www.feperfeita.org.br. Nosso muito obrigado, que Deus te abençoe, e também por esta emissora amiga que abre as portas para que levemos até o seu lar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo restaurada pelo ministério de um profeta. Sem dúvida, quando falamos em profeta, as pessoas se põem assustadas. Por quê? Porque a ausência de um profeta na terra por quase 2000 anos trouxe à igreja uma estagnação. E é certo que Deus não envia profeta quando as coisas vão bem, mas sim quando o povo entra numa apostasia e entra numa vida simplesmente de distanciamento de Deus. Então ele envia um profeta com uma mensagem cortante para despertar o seu povo para um fato, para um acontecimento que deve tomar lugar na terra. Este é o quadro que nós iremos ver dentro do programa de hoje. O Senhor Jesus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando. E aqui, voltando ao estudo de Gênesis, vamos continuar a leitura no capítulo 6 do livro de Gênesis, entrando no assunto aqui de Noé e da arca. Vamos fazer a leitura no verso 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então, pastor César, nós sabemos que a arca ela tem um grande significado e a arca, eu creio que Noé teve que ter fé para fazer com madeira frágil, né? É apenas uma janela, uma porta e esses 3 compartimentos. Como é que a arca foi feita e qual é o significado disto para as nossas vidas? Muito bem, irmão João, muito bem, amigo telespectador. Nós encontramos até que a arca, quem sabe, numa visão humana, era um grande espetáculo ridículo, porque na verdade era de 3 andares, foi feita em 3 andares, primeiro, segundo e terceiro andar, só tinha uma porta e uma janela na parte superior. Era uma coisa assim, colocar uma família dentro da arca e colocar animais dentro da arca, você poderia perguntar, e o sistema de ventilação, como é que eles iriam viver ali e como viveram e sobreviveram durante muito tempo? Esta é a maneira exata como muitas pessoas se sentem ao entrarem no Evangelho. As pessoas pensam que a vida cristã é uma vida simplesmente de sofrimento e que eles não vão conseguir respirar. A gente não pode cortar o cabelo, a gente não pode se pintar, a gente não pode ir ao clube, a gente não pode usar biquíni, a gente não pode dançar. Isso parece que é alguma coisa que abafa a vida das pessoas, quando na verdade não existe essa questão de não pode. Nós somos livres para fazermos o que quisermos. Porém, eu duvido que uma pessoa que realmente entrou na arca queira fazer essas coisas que eu acabei de nomear. Essas coisas deixam de fazer parte da vida da pessoa. Não há mais desejo de fumar, não há mais desejo de se pintar, não há mais desejo de estar mostrando o seu corpo, de ir para uma praia, de um piquenique. Quando as pessoas carregam a Bíblia e fazem essas coisas, eles estão mostrando claramente que eles não entraram na arca e que eles perecerão com o mundo que está vivendo ausente da presença de Deus. A arca era uma coisa extraordinária e sobrenatural. Eu gosto de pensar no sobrenatural, não em coisas naturais, comuns,
não é? Onde as pessoas podem se explicar. Mas eu acho que é uma coisa fenomenal pensar que a arca só tinha, por exemplo, uma porta e esta porta foi trancada por Deus, ninguém entrava e ninguém saía. Não é coisa maravilhosa pensar que quando você entra em Cristo, então parece descer uma cortina, ou seja, uma porta se fecha. É como quando uma mulher concebe, não é? O esperma atinge o óvulo, então o óvulo emite uma membrana que não permite mais nem o gens que entrou sair e nem os que estão de fora entrar. Esta é a arca. Esta é quando a mulher concebe. Isto é quando uma pessoa realmente encontra uma porta de entrada em Cristo. Ele não sai, ele não quer, não deseja mais sair, porque a Bíblia fala de um selo de redenção, selo até o dia da redenção, selados. Quando Deus realmente salva uma pessoa, aquela pessoa realmente está salva. Ela não tem mais desejo de voltar a beber, a prostituir, a se manchar com o mundo. Ele quer uma vida completamente escondida, porque a vida de Cristo é um repouso. E eu fico pensando que maneira estranha a arca foi construída, irmão João, porque não tinha um leme, não é? Para poder, não tinha um manche para poder controlar. Já pensou enchentes e enchentes de águas vindo das montanhas e a água subindo e aquilo solto, sem nenhum leme, sem nenhum piloto, sem nenhuma visão do que estava acontecendo lá de fora? É muito estranho. É muito estranho. Por isso as pessoas nunca poderão entender o que é entrar em Cristo. É entregar a direção da sua vida completamente ao Senhor. Então não é você que dirige a arca. Noé não tinha controle nenhum sobre a arca. A arca era algo dirigido pela mão soberana de Deus, que fazia com que se desviasse das montanhas, das pedras, e ela, como você falou, foi construída com uma madeira muito frágil. E as pessoas nem entendem por que aquela arca foi construída com a madeira de gopher, ou na sua tradução de cipreste, aí, como uma madeira bem esponjosa que, humanamente falando, amigo telespectador, quando caísse a primeira chuva, ela encharcaria e afundaria. Mas a sabedoria de Deus é tão grande, e se você deixar Deus dirigir sua vida, você verá que tudo dará muito certo. Ainda que as pessoas que não entendem a programação de Deus vai dizer é loucura. Você já pensou você pegar uma madeira que é toda esponjosa, toda furadinha, e aí então você vir para construir uma arca? As pessoas... O profeta William Branham disse que as pessoas, quando queriam dar umas boas gargalhadas, iam ver a arca. Era a coisa mais fora do comum, fora de lógica que podia ter. Era um grajal sem forma, como eu já disse, com uma porta só, mostrando que só existe uma maneira de ser salvo, é através de entrar em Cristo, não é? E quando você entra em, você sai do mundo e entra em Cristo. Então a sua vida não te pertence mais. O controle da sua vida está na mão de Deus. E esta é a recomendação da Bíblia: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, as pessoas... deixa eu dar uma gargalhada aqui. Eu estou, quem sabe, meio deprimido, deixa eu ver aquele louco ali, é um profeta. Uhum. É uma mensagem louca. Primeiro, nunca tinha chovido na Terra, né? Os cientistas podiam medir a umidade do ar, havia probabilidade de ter chuva. O senhor falou a respeito dos cientistas, havia uma ciência, eles verificavam lá em cima se havia água? Mas é óbvio, porque a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Se nós temos cientistas hoje, nós tínhamos cientistas lá. Se temos igrejas hoje, havia igreja lá. Se havia pessoas que se prevaricaram na linguagem da Bíblia e se perverteram, você está vendo a condição da sociedade. Se as pessoas estavam casando
e dando-se em casamento, quer dizer, divorciando e casando novamente, você está vendo isso na sociedade hoje. Se as pessoas estavam se prostituindo, entrando em carne alheia, como diz a Bíblia, tomando para si mulheres, quer dizer, não havia mais nem respeito, nem casamento, como você está vendo hoje, que o namoro é do ficar, e antes do casamento, pode-se contar no dedo uma moça que é virgem hoje. Todas elas já ficaram, né? Já se tornaram mulheres. Então, tudo isso a gente percebe que é a semelhança dos dias de Noé. E, sobretudo, agora, a presença de um profeta que vem com uma mensagem louca, uma mensagem. No século XXI, uma mensagem entra dentro da tua casa para dizer para você que o sistema mundial está falido, que a religião faliu, que a moral faliu, que não existe mais instituições sérias, que estão tudo falidas. Nós estamos vendo todos os dias, em todas as áreas da sociedade, escândalos, não é? Não pode nem falar a religião, você vê os líderes, os maiores aí, como é que estão sendo processados todos os dias. Então, isto é uma coisa que nós precisamos de encarar. Aí vem um profeta com uma mensagem completamente estranha e diz, se vocês não entrarem em Cristo, não submeterem a entrar na arca, dizer que entrar na arca. Você já imaginou? Poderiam ter construído 200 arcas paralelas, muito mais bem organizadas do que a de Noé. Só tem uma coisa, só iria sobreviver a de Noé. Então pode ter milhares de igrejas, se não se submeterem à palavra, todas elas se sucumbirão. Você está vendo, eu tenho, amigo telespectador, hoje, 55 anos no Evangelho, e eu dizia esta semana para um pastor de uma denominação muito grande aqui no Brasil, eu dizia para ele, são 55 anos de vida e 55 anos no Evangelho. Nestes 55 anos, a sociedade se desmoralizou, as famílias perderam seus princípios e a religião se tornou cada vez mais podre. Eu não vi a igreja melhorar. E cada dia que aparece na televisão ou no rádio uma igreja nova se apresentando, ela é mais podre do que a outra. Então, não se engane nunca com isso. E eu até disse para esse pastor, disse, se eu fosse Deus, eu já teria destruído esse mundo há muito tempo, que só piora. Quer dizer, mas aí você entende que a longanimidade de Deus é para que alguns se salvem. E quem sabe um programa como este, que está sendo feito aqui para dizer a você, para acordar para o momento em que nós estamos vivendo, chamando a sua atenção para voltar para a palavra, então, preste atenção, há uma só maneira de se salvar. Você diz, a sua igreja não é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus como ela é. Não é um pervertido que vem aí dar uma interpretação dizendo isso não está bem, isso aqui é para outra época. Não, a palavra de Deus é para hoje. Ela saiu para nós agora mesmo. Então, a arca, ela tinha essas características, ela não foi governada pela mão do homem, e quando você vê a mão do homem governando uma coisa, você sabe que o acidente está aí. Precisamos, amigo telespectador, do sobrenatural. Deus mandou cortar uma madeira esponjosa e mandou betumar por dentro e por fora. Isto é uma coisa tão boa, porque aquele que está dentro, aquilo não vai sair, e aquilo que está fora não vai entrar. O mundo não te atinge quando você está em Cristo, e você não tem desejo de sair para voltar para as coisas do mundo. O betume é a figura do Espírito Santo. Quando a gente fala em Espírito Santo, a maior parte das pessoas já pensam na terceira pessoa da Trindade. Quero dizer para você, amigo telespectador, que Trindade é uma doutrina católica, é um dogma católico, é uma doutrina antibíblica. Ela não encontra-se na Bíblia. Encontra-se na Bíblia as expressões Pai, Filho e Espírito Santo, que são três ofícios de um mesmo Deus, e não três pessoas em uma só. Três pessoas em uma só é uma monstruosidade.
É uma aberração do paganismo que foi apadrinhado pelo catolicismo e chegou no meio evangélico, que na verdade a igreja evangélica todo mundo sabe que é um cisma da igreja católica, ou seja, é um catolicismo disfarçado. Mas a grande verdade, quando a gente fala em Espírito Santo é a vida do próprio Deus. Espírito Santo, quando a gente diz receber o Espírito Santo, as pessoas logo pensam no Espírito Santo, que é aquele que pula, aquele que rola no chão, aquele que fala línguas, não é? É esse o que as pessoas pensam de Espírito Santo, aqueles que saem marchando dentro das igrejas. Não. Para um pouquinho. Esta Bíblia aqui nunca disse que isto foi o Espírito Santo. Esta Bíblia diz aqui que Jesus recebeu, por exemplo, o Espírito Santo lá no seu batismo. Eu não vi ele cair, eu não vi ele pular, não vi ele saltar, não vi ele rolar no chão, não vi ele falar línguas estranhas. Eu vi ele sendo dirigido. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando viesse, nos guiaria em toda a verdade. Então, isto é o que é o Espírito Santo. É a própria vida de Deus vindo para dirigir. E isto era a arca. Quando o Espírito Santo vem na sua vida, o diabo fica selado por fora, ele não tem acesso mais a você. E você selado por dentro, você está em Cristo e o diabo ausente da sua vida. Esta era a maneira que era a arca. A arca tinha 3 compartimentos. Isto nos fala de que a vida cristã, para entrarmos em Cristo nesta arca, nós precisamos passar por 3 etapas da graça, que são justificação. Justificação é precedida pelo arrependimento dos pecados e batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos, capítulo 2, verso 38. É isto que a arca significa, irmão João. Meu amigo que está em casa, estas são as verdades. Então, quando um homem se arrepende de seus pecados e Deus o justifica, justifica quer dizer, dá a você a oportunidade de zerar sua ficha e fazer de você uma nova criatura e não se lembrar mais do seu passado, esta é a primeira etapa. Mas nada adianta Deus te justificar e você continuar vivendo uma vida da mesma maneira. Veja lá, Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então a pessoa recebe o Evangelho, olha, Deus me perdoou, eu estou em paz. E aí, o que você vai fazer daí para frente? Veja o que as pessoas estão fazendo. Indo na igreja, levanta a mão, eu sou membro da igreja. E o que elas continuam fazendo? Vivendo a mesma qualidade de vida, vestindo as mesmas roupas, vendo os mesmos filmes, os mesmos hábitos, e ainda dizem que estão bem com Deus. Voltaram. Porca lavada que voltou para a lama, cachorro que voltou para o vômito. Esta é a condição da sociedade e da igreja. Então, tem que se dar um passo a mais. A justificação, ela é seguida da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meu amigo telespectador, se você quer uma vida limpa, quer ver a Deus algum dia, quer pensar em céu e arrebatamento, precisa de passar por um processo de santificação. É a desagregação, sabe, dos velhos hábitos, dos desejos carnais da sua vida, é Deus tirar isso de você. Então, não é mais uma questão de obrigação, não creio em legalismo. Creio, como disse no início do programa, eu sou um homem livre. Posso fumar, posso beber, posso prostituir, posso fazer o que quiser, mas não desejo estas coisas. Não estou interessado em outra mulher, não estou interessado em cigarro, não estou interessado em bebida. Por quê? Porque isso não faz parte da minha vida. Esse desejo não está no meu coração. Por que as pessoas estão na condição que elas estão hoje? Por que os líderes ensinam as pessoas? Nada, irmã, calça comprida, um brinco, um batom, isso não faz mal na sua vida. Por quê? Porque eles não têm um evangelho que arranca das pessoas o desejo de praticar essas coisas.
Então quer levar na marra não vai dar certo, o povo não quer. Não tem Espírito Santo, porque na verdade abandonaram o padrão da Bíblia há muito tempo e estão sendo guiados por um Espírito que Jesus disse que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos, de tão parecido que eles acham que aquele é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo da Bíblia. E Paulo disse, você recebe um Jesus que é o diferente do que eu prego, você vai sofrer mais tarde a sua decepção com isso. Então, o fato é, justificação dá a você uma oportunidade do seu passado ser perdoado, santificação arranca de você o desejo de pecar e você então vive uma vida nova em Deus. E a terceira etapa, o terceiro andar, é o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, ele te faz participante da natureza divina, ou seja, a sua natureza é mudada e a natureza de Deus faz parte da sua vida. Então, Deus é santo ou Deus é imundo? A minha Bíblia diz que Deus é santo. Então, a natureza de Deus é uma natureza justa, mansa, dócil, é uma natureza santa, e isto é o que é transferido quando as pessoas recebem Espírito Santo. Agora, se você vê alguém falar em línguas, saltar, pular, comprar e não pagar, adulterar, mentir, ser bruto, estúpido, pode dizer para você o quanto quiser que ele tenha o Espírito Santo, pode até curar enfermo, expulsar demônio, mas é falso, está roubando o povo. Então você sabe muito bem que aquilo nunca foi Espírito Santo, é aquele Espírito que Jesus disse que era tão parecido que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Uma coisa interessante, pastor César, como nós vemos todo esse significado maravilhoso da salvação que veio para Noé, é que quando Deus ordenou que fizesse a arca, aquilo era a salvação para a família de Noé. Então, qual é a ligação que houve com a salvação, que era a arca, e a família de Noé também ter entrado nessa salvação? Esta é uma coisa que sempre foi assim. A salvação, apesar de ser Deus tratar com indivíduos para a salvação, na verdade, quando você checa a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Deus tem um projeto familiar. Paulo disse na carta, no livro de Atos, capítulo 16, respondendo à pergunta do carcereiro de Filipos: que farei para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí você volta para a Bíblia, no capítulo 6 do livro de Gênesis, e Deus manda Noé entrar na arca e disse que ele entrasse com sua mulher, com seus filhos, com a mulher dos seus filhos. Veja só, Noé era um homem justo, mas por causa da sua justiça englobou sua família. Você vê no capítulo 7, capítulo 7, ele começa dizendo: disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Então imagine você que está me assistindo, o que é que a sua vida pode representar. Se você é uma pessoa que aceita o Evangelho, aceita o perdão, aceita a graça, aceita Deus justificar-se, seu passado, de fazer uma nova criatura, caminha no segundo passo, que é a santificação, se faz participante da natureza divina, você abre os braços para salvar sua família. Então a salvação, ela é extensiva a seus filhos. Aí você tem Noé, um pouco mais na frente você vai ter a Raabe salvando sua família, um pouquinho na frente você tem também quando Deus vai tirar Israel do Egito, manda passar o sangue no umbral da casa, aqueles que estavam naquela casa onde havia o sangue, o anjo da morte passou e não matou. Você vai ter o Josué dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem, então, um quadro na Bíblia que Abraão também era ele e sua posteridade. São filhos da promessa de Deus. E isto é o que as pessoas não entendem. Então estão sofrendo porque querem. Sabe?
padecem porque querem. Porque, na verdade, há uma promessa de Deus a cobertar a família por causa de um justo. Abraão chegou a interceder pelo Ló. Estava lá em Sodoma. Deus ia destruir Sodoma. Ele disse, se houver 50, se houver 40, se houver 30, se houver 20, até chegar em Ló e a família. Deus poupou por causa da intercessão de Abraão. Já pensou você, mãe, pai que me assiste, o quanto você poderia beneficiar sua família? Já pensou você, filho, crendo no Senhor Jesus e a sua casa sendo salva por seu intermédio? Esta é uma hora de nós termos um pouquinho de sinceridade e de compromisso com Deus. É uma pena que o meu tempo acabou. No nosso programa que vem, nós vamos continuar falando sobre este assunto. E você que está em casa, medite no que foi falado. Vamos orar? Desejo fazer uma oração para que Deus abençoe sua vida, sua família e que você possa refletir acerca do que você está assistindo e ouvindo. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, minha oração é que o Senhor entre no lar desta pessoa que me assistiu e que deu crédito à tua palavra. Entre nesta vida, mude quadros, liberte, ponha demônios para correr, doenças, opressões, sejam tiradas da vida das pessoas e que elas possam glorificar o teu nome e render-se a ti e entregar o domínio da casa, da família, da vida em tuas mãos. Eu peço isto em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus abençoe a todos vocês que nos acompanham mais uma vez neste programa e gostaríamos de deixar aqui os nossos contatos para você solicitar gratuitamente CDs, DVDs e literaturas. Nós iremos te enviar na sua residência gratuitamente. Você pode ligar para o número 0800 722 7360. Nós temos o prazer de levar esses estudos até a sua casa para que você tenha um maior crescimento espiritual e fazemos isso de coração gratuitamente. Você pode usar este telefone, você pode também enviar e-mail para feperfeita@gmail.com ou nos enviar uma carta para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba. Assista também os nossos cultos através da internet no site www.feperfeita.org.br. Aqui nós transmitimos direto de João Pessoa todas as terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã, os cultos ao vivo. Assista www.feperfeita.org.br e você também pode acompanhar 24 horas no ar a TV Fé Perfeita, com transmissão de cultos, de programas, de hinos. O Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo programa.